Pronto, todo mundo escutando aí? Show. Então vamos lá. Então o que acontece? O que eu vou passar para vocês, como eu falei, é relacionado ao projeto, é relacionado ao Forex. Ou seja, nós vamos simplesmente começar com uma conta baixa e fazer uma alavancagem dela para mostrar como realmente é possível você ir com uma conta pequena. Claro que o risco é um pouco maior do que você ter uma conta mais alta, porém você tem um risco mesmo assim ainda menor do que você está operando no AB. E eu vou usar o TradeView aí para poder demonstrar isso de uma forma mais prática e mais clara. Eu vou até botar o full screen aqui para ficar mais bonitinho. Então, o que, que acontece? O que eu vou ensinar para vocês é um operacional muito legal. Né? A gente não precisa de indicador para utilizar ele. A única coisa que nós precisamos é estar olhando para o gráfico da mesma forma que estamos vendo aqui agora e identificar a tendência. Né? Porém, nós precisamos saber primeiro sempre qual tipo de modalidade de operação que nós vamos querer utilizar. Por exemplo, se vai querer utilizar fazer day trade, ou se vai fazer scalp, ou se vai fazer o position, né, o swing. E como você vai pensar em escolher qualquer um? É só lembrar aquele fator. Scalp é quando você faz em pouco tempo, né, num tempo mais curto, onde você não deixa para fazer uma quantidade muito elevada de pontos. Né? Já o day trade é aquele que você começa uma operação e fecha dentro daquele mesmo dia. Mesmo que você abra uma ordem de manhã cedo, tipo, abrir uma ordem aqui e só fechei aqui, entendeu? Independente disso, vai funcionando no mesmo dia, é o day trade. E o position, né, ele seria o swing, que é aquele onde você começa em um dia e termina em outro. Tá? Você termina em outro dia, às vezes outra semana, né? Tem gente que acaba fazendo trade assim e acaba seguindo dessa forma. Esse operacional, ele trabalha da seguinte forma. Deixa eu ver se tem indicador de texto aqui. Tem. Então a gente tem aqui, vou deixar aqui para ficar bonitinho, né, das modalidades. Temos o famoso day trade. O day trade, nós utilizamos ele sempre, né, com uma dupla como posso dizer, de timer, né, de time frame. Seria o quê? A dupla seria de H1 para M, M15. Né? H1 para M15, ou um H, né, que o correto é um H e 15M, né? Isso que é sempre correto. 1 hora, 15 minutos. Esses são os time frames que a gente utiliza para operar, pensando no day trade. Pensando no scalp, né, nós utilizamos, no caso, normalmente em M15 para M1. Né? Eu vou explicar qual a diferença desse. E para o position, né, o famoso swingzinho, seria. Aí tem várias variações, né? E depende do nível que você gostaria de utilizar aí, o nível também de paciência que você tem. Seria o H4 para H1, ou né, o D1 para H4. Vou botar o D1 certinho. Seria um dia para H4. Ou até mesmo o D1, né, um dia para 4 horas. Ou para 4 horas, para 1 hora, para H1. Né? Normalmente esses são os time frames, os pares de time frames que a gente utiliza para isso, tá? Então, esse é basicamente os tipos de modalidade que nós temos. E como vai funcionar a questão de modalidade? Nós sempre teremos que pensar o quê? Em quais modalidades, qual é a modalidade que nós iremos utilizar para aquela semana. Né? Então, por isso, a gente sempre começa, né, a fazer nossa marcação, claro, normalmente mais voltado para o day trade e para o position, né, scalp nem tanto, mas normalmente a gente costuma utilizar
começar a fazer nossos traçamentos e tudo mais no domingo. Sempre no domingo. Por que no domingo? Porque no domingo é quando o mercado abre. Então a gente aproveita a abertura do mercado para deixar tudo pronto para nossas operações mais tarde, né? Então a gente vai utilizar sempre algum desses padrões, alguma dessas modalidades. Então sempre tenha em mente uma coisa. Primeiro, escolha a modalidade que você vai utilizar. Eu gosto de utilizar muito o day trade e o scalp, tá? Do que eu passei para vocês e mostrei o resultado foi em scalp, tá? Que eu utilizei. Porém, a gente pode estar utilizando o day trade e o position normalmente. E o position ainda está escrito errado, né? Porque position é assim. Seria isso. E vamos lá. Primeiro, a análise. Como funciona a análise? Na análise desse operacional, ele é sempre baseado no tempo maior da modalidade que você escolheu. Por exemplo, se você vai operar day trade, você vai fazer sua análise em H1, tá? Se você vai operar scalp, sua análise é em M15. Se você vai operar position, é o H4 ou D1. Tá? É sempre o tempo maior da modalidade que você escolheu, que você vai usar para análise. E já o, o tempo menor a gente utiliza para questões de execução, né? Para a gente efetuar as nossas operações. Vai ser sempre fazer as operações no menor time frame. O maior a gente vai utilizar para fazer a análise e o menor para fazer a execução das nossas ordens. Tá? A gente tem sempre que ter isso em mente, né? E qual é a função da análise? Basicamente, a análise ela serve para a gente poder marcar o ponto de negociação, tá? Ela serve para a gente marcar o ponto de negociação. Já, né, a execução, né, o tempo de execução que seria os tempos menores, eles servem para a gente abrir a ordem e buscar o que a gente chama de subciclo de proteção, né, que é uma coisa muito importante aí com relação ao operacional. Uma coisa que todo mundo está acostumado aí é quando você vai abrir uma ordem, né, você for abrir qualquer ordem. Deixa eu botar aqui até para criar uma ordem aqui. Vou abrir uma ordem, ele sempre vai perguntar qual vai ser o, a quantidade de lotes aqui. Ignorem com relação aqui, eu vou fazer até diferente. Eu vou abrir o MetaTrader e vou mostrar por ele, que é o que vocês vão utilizar, que vai ficar mais fácil. Eu vou voltar aqui só para a gente olhar o gráfico aqui para poder ficar mais tranquilo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu tirar esse relatório diário. Eu já criei a conta já do jeito que a gente queria e tudo. Ó, tanto que está ali, ó, $200 de capital, tá? E assim a gente vai utilizando. Então, deixa eu fechar aqui. Então, o que acontece? Quando você abre uma nova ordem, né? Ele abre essa janela aqui e é onde você vai definir o volume, né, dela, se vai ser 1, né, referente ao seu lote aí, ou 0.01, vai de acordo com o valor. Como nós vamos começar com uma banca muito pequena, um capital muito pequeno, normalmente a gente vai utilizar começando com 0.01. Por quê? Porque quando, na hora de criar a conta, vocês vão criar a conta demo e vão escolher o método de alavancagem de 1 para 500, né? Que é o que vai utilizar, que é aquele que aparece assim, 1 para 500. O que significa isso? Né? E o tipo de conta vai ser sempre o Standard. Standard. Então, por que isso? Porque o valor normal de um lote, né, do mercado equivale a $100.000. Se nós utilizamos a alavancagem de 1 para 500, significa que um lote que vale $100.000, ele vai ser esse valor, né, esse valor que a gente está, dividido por 500. Ou seja, significa que um lote com essa alavancagem de 500, ele vale apenas 200. Ou seja, um lote para a gente ainda é muito, porque o nosso capital é de 200. A gente não tem como entrar com o valor que a gente tem. Porém,
Se a gente entrar com 0,01, 0,01 é basicamente, se você for olhar, é basicamente 1% disso, né? Se a gente fosse entrar com 0,1, seria 10%. Então, se a gente entrar aqui com 0,01, a gente vai estar entrando com $2. Se a gente estivesse entrando, por exemplo, com 0,1, a gente estaria entrando com $20. E a ideia é não arriscar tanto capital. Então a gente vai começar utilizando a entrada com $2. Por que com $2? Se nós temos, estaremos começando com $200, se a gente gastar simplesmente $2, $2 é nada mais nada menos que, eu até fiz um cálculo no negócio errado aqui, é o quê? Que 2% do capital. E para a gente isso já está muito bom, porque e ajuda a gente a ter uma gestão de risco maior. Mesmo que a gente esteja entrando com muito pouco, a gente consegue fazer um bom dinheiro de forma mais tranquila e perder muito menos. Então, ficar de forma segura aí. Né? Então a gente sempre vai utilizar, né, provavelmente, pelo menos no início, o 0,01 aí, né, de volume, tá? Sempre para a gente poder estar preparado aí. E agora, antes de a gente começar, hoje eu quero explicar para vocês uma coisa, né? Se eu chegar aqui para vocês chegar aqui e fazer assim, ó, deixa eu ver aqui, botar em H1, botar aqui. Se vocês olhando aqui para o gráfico, o que vocês me dizem? Qual é a tendência que vocês estão vendo aqui? Quando vocês olham para esse gráfico. Hein? De baixo. Exatamente. A gente consegue identificar que é uma tendência de baixa. Por quê? Você vê que o preço ele está caindo. Mesma coisa se eu botar aqui. Você enxerga que ele está o quê? Uma tendência de alta, né? Que o preço está subindo. E se eu te mostrar isso aqui? O preço está subindo ou está descendo? Ainda mais se eu estivesse chegando aqui, ó. Se eu estivesse até aqui de repente. Ó. Tá em alta ou tá em baixa? Para mim continua em baixa. Exatamente. Então, assim, tem essas formas. Porém, é uma coisa que as pessoas... Lembra que eu falei que eu ia quebrar uns tabus e tudo mais? Normalmente, quando você tem uma tendência, você olha uma tendência, por exemplo, uma tendência de baixa aqui, a gente tem qual mania? Que é o que nos ensinam por aí e tal. Deixa eu até afastar um pouquinho mais aqui. Que costumam nos ensinar e tudo mais. É o quê? Que você pode chegar lá e traçar uma linha de tendência. Né? Que você pode simplesmente chegar aqui. Sempre esqueço que tem que ficar segurando. Né? Você pode chegar aqui, traçar uma linha de tendência. Né? Então, você pode, com esse traçamento dessa sua linha de tendência aí, ó, deixa eu botar mais bonitinho aqui. Ó. Aqui, ó, de acordo com o que está ali. Então, a gente olhando na linha de tendência aqui de baixa, né, nós podemos ver que ele tocou, respeitou, aí normalmente dizem que o quê? Que fez o toque, você vai fazer uma venda, né? Você vai dar um put, né? Você vai fazer a venda, porque o preço vai descer. Porém, aqui ele também fez o toque, mas ele não desceu inicialmente. Ele até foi. Aqui é a mesma coisa, ele tocou mais, ele se rompeu e voltou toda a tendência ali. Aí você chega para mim e fala, linha de tendência é bom. Cara, você pode até acertar em algumas partes, mas não é porque ele rompeu aqui, ó, que nem aqui, ele rompeu aqui, que isso daqui realmente está indicando para você que isso é uma reversão de tendência, né? Que ele vai passar para uma tendência altista aqui nesse momento. A mesma coisa quando você está numa tendência de alta. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar, tem uma tendência aqui. E eu esperar ele tocar aqui para fazer uma compra, ele descer aqui, aí eu não fazer nada, porque eu vou achar que ele está revertendo a tendência, ele vai continuar descendo, e eu perder dinheiro, sendo que na realidade ele
só parou, decidiu fazer isso daqui, ó, só decidiu subir, né, e fazer isso aqui, e fazer esse movimento, ele só perdeu a força um pouco e voltou a subir. Né? Isso é o que o mercado sempre faz, ele tende o quê? A ter uma força, tanto de queda quanto de alta, e chegar uma hora que ele perde essa força, porém não quer dizer que é uma reversão, ele só perdeu a força e ele volta a subir. Essa estratégia, esse operacional, ele funciona com uma base onde nós conseguimos, só de a gente consegue evitar loss, evitar também, no caso, pegar entradas onde a maioria não pegaria, né? Basicamente pensar fora da caixinha, né? Você basicamente faz coisas contra ou fora do que normalmente as outras pessoas estão acostumadas. São umas coisas bem diferentes com relação às coisas que a gente utiliza, né? Que a gente está acostumado. Então, o que acontece? Então, a gente tem essa forma de proteger isso. E como a gente vai proteger? Primeiro, como a gente tem que entender uma coisa, que nem aqui, ó, por exemplo, se a gente olhar aqui, está numa tendência de baixa. Porém, se você tivesse traçado, a gente tivesse traçado aqui uma linha de tendência, né? Tivesse pego aqui, ó, tracei aqui, botar aqui, ó, uma linha de tendência, ele aqui fez o rompimento, né, da nossa linha de tendência. Aí provavelmente você poderia não ter pego a entrada, porque ele rompeu alguma coisa e voltou. Aqui ele tentou e caiu, seguiu certinho o que a gente seguiria com base na linha de tendência. E aqui ele rompeu, aí você falou, opa, agora ele reverteu. Aí você faz o quê? Você pega essa linhazinha maravilhosa, você tiraria ela, você simplesmente faria o quê? Pegaria aqui e começaria o quê? A traçar uma linha de tendência de alta. Né? Você traçaria uma linha de tendência de alta e esperaria entrar, sendo que aí depois ele iria romper novamente porque a tendência ainda estava de baixa. A única coisa que ocorreu aqui foi o quê? Uma perda de força, né, de compra aqui, né? Então o preço começou a subir, porém depois ele pegou força novamente e continuou. A gente tem que ter sempre isso em mente. Aqui no caso essa vela aqui foi uma vela de abertura, tá? De mercado, porém indiferente. Sempre ele vai ter ele vai perder a força antes de subir, entendeu? Antes de subir ou antes de cair. Ele vai seguir uma tendência, ele vai perder a força e vai continuar. E como a gente sabe que realmente, como a gente se salva com relação a isso? Porque a gente não vai utilizar indicador nem nada. Simplesmente pelo fato de a gente, por exemplo, chegar aqui, olhar esse preço. A gente abriu aqui 10 horas da noite, né? Ou 9 horas, sei lá, não lembro, acho que foi. Isso. A gente faria o quê? Simplesmente eu aproveitaria e faria uma marcação com base nesse operacional. Seria o quê? A gente marcar uma zona de suporte e resistência, basicamente, tá? Porém, não é bem suporte e resistência, tá? Então, eu pegaria minha linha e simplesmente traçaria, né? Vou botar até preto aqui, traçaria a minha linha, né? Vou botar aqui, traçar aqui, vou até deixar um pouquinho mais grossinho aqui. Eu vou traçar minha linha e vou colocar ela no meu fundo aqui, no meu último fundo que eu estou visualizando, e vou, obviamente, pegar outra linha e vou traçar no último topo, né, desse canalzinho aqui. Aí você pode chegar e me perguntar, eu marco onde? No ponto do pavio, ou marco no corpo? Então, isso é indiferente, tá? O que eu considero importante é simplesmente você traçar esse topo e esse fundo, né? Simplesmente eu sei que é esse daqui. O que eu posso me importar, de repente, é com o quê? Que é o normal que a gente deve se comportar, é o tamanho, a largura
dessa zona. Essa zona aqui, o importante é não ficar muito largo. Olha porque se eu pegasse no ponto do pavio, olha como fica muito largo isso daqui. Não é algo muito legal para se utilizar, para você operar. Então você pega, de repente, no paviozinho pequeno, você vê dentro dessa área aqui, a gente pode marcar em qualquer lugar e dentro dessa também. Então já vem aqui uma dica e uma coisa muito importante. Quando a gente começar a operar, treinar isso daí ao vivo e tudo mais, não fique perguntando pro coleguinha onde ele pegou, onde ele marcou. Marque você mesmo de acordo com o que você está vendo, tá? Porque se você não tem a capacidade de parar e ficar olhando e fazer sua própria decisão, você nunca vai ser consistente, você nunca vai ganhar dinheiro, você nunca vai simplesmente ter disciplina, você vai ser sempre aquela pessoa que vai seguir o que os outros estão fazendo. Se você tá, você tem que lembrar de uma coisa, a outra pessoa do lado que você vai estar perguntando, ela vai estar mexendo com o dinheiro dela, enquanto você vai estar mexendo com o seu. Então, por que você quer seguir a marcação dele se o dinheiro que ele está mexendo não é seu? Então, pratique olhando, que nem eu vou estar compartilhando tela que nem agora, mas eu não quero que vocês marquem o que eu vou marcar. Vocês vão marcar a região, porém vocês vão marcar a mesma taxa aqui, ó. Entendeu? Simplesmente isso. Então eu tenho uma zonazinha aqui, essa zona está até bonita. E o que eu farei? Eu simplesmente, né, vou chegar aqui e vou traçar uma linha nova, uma outra linha de tendência, e vou fazer o que a gente chama de expansão. Vou pegar ela, vou marcar o tamanho de distância de uma e outra e vou colocar sobre uma delas, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar a tendência que não é uma tendência de baixa. Se é uma tendência de baixa, eu vou marcar logo em cima. Isso daqui eu vou explicar depois, tá? Com o porquê disso. E vou nessa mesma direção aqui, vou traçar outra linha aqui. Vou até botar preto porque ela para ficar igual às outras. E eu vou traçar. Logo eu tenho uma expansão aqui, eu tenho duas zonas, a nossa zona de ordem e a nossa área neutra, tá? Essa parte de cima aqui é a nossa área neutra, que ela pode ser embaixo também, mas eu vou deixar para outro dia para vocês entenderem. Vamos primeiro entendendo para identificar a tendência e o porquê que eu estava falando dessas questões. Então vamos lá. Lembra que eu falei, estamos em tendência de baixa e eu tenho essa extensão. Se eu quiser, eu posso chegar e ir ampliando ela. Eu posso chegar aqui, ó, outra aqui, eu vou usar até essa aqui de exemplo mesmo, e vou duplicar ela. Ó, vou copiar e colar. Vou colocar, ó, na mesma direção. Tá. Mesma direção aqui, pegar outro. Só para vocês entenderem isso daqui. Se vocês olharem o que eu estou fazendo, eu estou seguindo uma mesma proporção, uma mesma expansão. Isso daqui é um princípio de Fibonacci, o princípio da Lei Áurea, né? A questão da divina proporção. Então, se vocês olharem, seguindo essa proporção, olha que interessante isso daqui. Ó. Vou até esticar aqui elas, só para vocês terem uma noção de como isso funciona. Ó, tenho todas as marcações aqui. Olha só, temos a tendência de baixa. Se você for ver, a tendência ó, caiu, caiu, caiu. Ela chegou no suporte, ó, ela tentou retrair. Se você tivesse traçado uma linha de tendência, vou botar uma linha de tendência aqui, de outra cor. Ó, tivesse traçado uma linha de tendência, seria o correto teria sido aqui, né? Que ele fez o retorno ali. Mas eles normalmente dizem que a gente tem que ficar acompanhando, né? Seguindo os novos topos, né? Que eles ficam falando que a gente tem que fazer. Que eu acho frescura isso. Porém, ó, marquei. Tenho minha linha de tendência. Né? Se eu tivesse marcado corretamente, ele seria esse daqui. Né? A linha de tendência tem que ser marcada assim. Olha só isso. Marcando a linha de tendência. Chegou a tendência, respeitou a tendência de baixa. Ele fez aqui o rompimento, porém voltou. Ele aqui tentou, aqui ele rompeu. Porém, ele rompeu, mas em momento algum, ele mudou a tendência. Pode ver que ele sempre foi descendo uma zona após a outra.
Por que que a gente considera isso? Porque independente do movimento que ele faça, mesmo que ele bata aqui embaixo, quando ele volta, ele pode voltar de repente até aqui, né? Até dois ciclos aqui acima de onde o preço bateu. Ou seja, aqui tem um ciclo, aqui embaixo onde ele bateu, e aqui em cima o segundo. Ele pode bater aqui. Você pode ter certeza que se ele não romper isso daqui, quer dizer que não foi confirmada uma reversão de tendência e o preço vai voltar a cair. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Você pode ver que ele só deu um toque, fez até uma retração e ele voltou a cair. Em momento algum ele rompeu, ele ultrapassou isso daqui. E sempre quando isso acontece, ele confirma para a gente essa tendência. Isso tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa. Quer ver? Ó, por exemplo, aqui está uma tendência de alta. Então vou marcar a partir daqui. Ó. Vou fazer a marcação. Ó, marcar um topozinho. Opa, sempre esqueço, tem que dar dois cliques. Vou marcar o fundo aqui. Ó. Tem aqui, vou marcar a expansão. Só para poder deixar igual. Ó, marquei. Vou começar a marcar. Aí eu vou marcar aqui, ó. Botar aqui. Só seguindo a expansão, só para vocês terem noção. Isso daqui é como se estivesse traçando uma Fibonacci, tá? É praticamente a mesma coisa. Ó, marcando aqui, só para mostrar para vocês como realmente é isso que o mercado faz. Você não precisa ficar traçando LTA, porque isso só te confunde e não é assim que o mercado funciona. Ó, só mais essa daqui. Pronto, tracei aqui. Olha só que interessante. Opa, pronto. Olha só que interessante. O preço subiu, subiu. Aqui o preço continua em tendência, ó, ele caiu um pouco, ele retraiu um pouco. Vou até traçar a linha de tendência de alta aqui, ó. Ó, traçar a linha de tendência aqui. Esse aqui. Aqui, ó, linha de tendência. Vou botar até de amarelinho aqui para ficar destacado. Olha só isso. O preço subiu, seguiu a linha de tendência, aquele negócio todo, e aqui ele rompeu ela. Pá, você não fez nada, rompeu aquele negócio todo. Porém, ó, lembra que eu falei que até dois ciclos? Ele estava aqui, ó. O segundo ciclo é aqui, ó. Em momento algum ele rompeu. Ou seja, aqui, se a gente tivesse traçado uma linha de tendência, a gente, opa, reverteu. A gente já faria o quê? Traçaria uma nova tendência, esperaria um topo, traçaria uma nova tendência de baixa aqui. Né? De repente, como fez um topo aqui, ó, a gente teria traçado aqui, aí depois ele fez aqui e teria jogado para cá. Né? Então, ele confirmou que não teve, porque ele não rompeu isso aqui. Aqui ele até passou, mas ele não fechou lá, ou seja, ele não fez um rompimento. E ele voltou e continuou subindo. Olha só. E está abaixo da sua linha de tendência. Olha só que incrível. Né? Então, você simplesmente teria perdido ordem, você teria perdido dinheiro, ou deixado de entrar de alguma forma, e você teria que depois ter que traçar novamente e ajustar para o novo movimento que ele fez aqui. Tá você lá remexendo de novo no seu gráfico, né, na sua LTA, simplesmente na sua linha de tendência de alta, só para traçar isso daqui. Né, só para corrigir a, a falta de informação que é sempre passada. Você pode ver que sempre respeita. Ó, ele subiu, parecia que ele ia cair, ó, aqui na linha de tendência ele tocou. Mas olha só que louco aqui, ó. Olha só isso. Ele simplesmente não chegou nem perto aqui, ó, de romper. E continuou subindo. Aqui é a mesma coisa. Eu posso puxar isso aqui o quanto eu quiser, ó. Olha só isso. Ó. Olha só que interessante. Lá, em momento algum ele fez isso. Chegou só uma hora aqui, ó, aqui atrás, ó, que ele fez, ó, que com certeza tinha uma outra zonazinha, provavelmente nessa altura aqui assim, né? Aí ele rompeu o segundo ciclo, confirmou a tendência de baixa, ó. Aqui, ó, essa confirmação foi aqui, ó, que ele rompeu, aí confirmou a tendência de baixa. E a gente foi só seguir, se for seguir os traçamentos que fez, ó, pode ver que eles quase bateram aqui o que eu marquei, né? Como eu falei, não é preciso por causa da altura, né? Se eu jogasse um pouquinho mais acima aqui, ia bater certinho. Ó, e você pode ver, ó, e só surfando, ó, ele em momento algum,
ele faz o rompimento. Você pode ver que é muito tranquilo, entendeu? Então, esse negócio de LTA, LTB, cara, a forma que ensina a utilizar ela é só para você enxergar, mas você enxerga algo que já passou. Você não consegue ter uma previsão de algo que realmente está ocorrendo no mercado. E isso daqui foi visto com base em catalogação, em acompanhamento de gráfico. Acompanhar gráfico, viver sempre esse tipo de movimento e que ele sempre respeitar isso. Sempre acabava respeitando. Tinha hora que ele rompe, obviamente, sempre tem hora que pode romper, pode acabar acontecendo você tomar um loss dependendo do tipo de entrada, que a gente vai falar sobre entrada até depois. Então, assim, identificar a tendência é muito fácil, ainda mais traçando, né, essas zonas. Né? Depois eu vou explicar cada detalhe da zona e tudo, como a forma, eu falei como é a forma correta, né, que você traça o último topo fundo, que nem aquilo. Se a gente fosse começar a operar, eu teria traçado o último topo fundo, né, feito a expansãozinha aqui para cima da nossa zona neutra. Porém, aquilo que eu falei, eu não expliquei o que é a zona neutra ainda, não falei por que aqui em cima, ainda isso não expliquei, porque poderia ser embaixo, né, isso eu vou explicar na próxima aula. Então, a gente vai, com isso daqui, a gente já consegue identificar a tendência. E por que isso funciona tão bem? Proporção, né, padrão, aquilo. Lembra que a gente fala, que eu falei no webinário, o quê? Que o preço ele é um reflexo de algo que ocorreu no passado. Isso porque todo mundo tende a aproveitar o que já aconteceu no passado e refletir isso no futuro, porque é algo normalmente que serve para ele sempre. Então, isso daqui já indica para a gente uma proporção, por ser tudo do mesmo tamanho. Isso aqui são suportes de resistências, que são respeitados o tempo inteiro. Ó. Foi respeitado aqui, ó, olha isso, quantas retrações tiveram aqui, só teve um rompimento. Aqui tiveram rompimentos, mas dentro do nosso dentro da nossa marcação, ele, em momento algum, ele fez uma reversão de tendência aqui que não fosse clara para a gente, que pudesse fazer a gente tomar algum tipo de loss, alguma perda. Né? Então, sem a gente precisar de linha de tendência. Se, a olho a gente consegue ver identificar a tendência. A gente só utilizaria isso aqui só para ter a nossa confirmação para nossas ordens. Lembra que eu falei, tempos maiores, né, como a H1, é simplesmente, como aqui, ó, tempos maiores são sempre, né, para a gente fazer a análise e fazer, no caso, as nossas marcações, que são essas marcações são os nossos pontos de negociação, que eu vou explicar, obviamente, melhor na próxima aula. Até aí, tranquilo? Vou encerrar isso daqui por hoje, né, para ficar essa informação, e a gente já vai começar a outra já amanhã para poder vocês já ficarem tranquilos já com a questão dos pontos de negociação, como a gente utiliza eles e as regras que tem em cima deles, para a gente começar a poder operar, né, em si no mercado. Isso aqui é a base que precisa ter. E pode ver que é perfeito. É perfeito. Se eu tivesse subido um pouquinho mais aqui, ó, seria um pouquinho mais aqui mais ou menos, ó, é a mesma distância daqui para cá, ó, teria batido perfeitamente. Tá vendo? Então, para você ver como é perfeito, isso vem sendo respeitado sempre, desde lá atrás. Pode ver, aquilo eu marquei aqui agora, dia 18. Esse daqui que eu marquei primeiro aqui, ó, foi dia